Maravilha, maravilha de Deus, é com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para dar continuidade à série de mensagens que eu estou dando sobre o Espírito Santo. Hoje, a sexta mensagem tem como título Os Dons do Espírito Santo, os dons espirituais. As 5 mensagens já estão gravadas em nosso canal no YouTube. Você pode acessar a Elson Borges. A primeira mensagem tem como título O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem personalidade e é uma promessa de Deus. A segunda mensagem dessa série sobre o Espírito Santo tem como título O Espírito Santo é uma dádiva de Deus. O Espírito Santo é um presente de Deus ao seu povo. A terceira mensagem dessa série sobre o Espírito Santo que eu estou dando tem como título O Ministério do Espírito Santo. E a quarta mensagem tem como título O Poder do Espírito Santo. E a quinta mensagem tem como título Enchendo-se do Espírito Santo. Hoje, a sexta mensagem tem como título Os Dons Espirituais. Os dons do Espírito Santo. Hoje, como um texto básico, nós vamos tomar como texto básico a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 4, verso 7, o verso 8, o verso 9, o verso 10 e o verso 11. No verso 4, o apóstolo Paulo ele diz: os dons espirituais são diversos. No versículo 7 de 1 Coríntios capítulo 12, ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. O versículo 8 diz que pelo Espírito a um é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a palavra de ciência, da ciência. No versículo 8, ele diz que também mediante o Espírito é dado a fé, e a outro, dons de curar. O versículo 10, ele diz, e a outro, pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo, é dado o dom de operações de maravilhas, ou operações de milagres. E a outro, a profecia, e a outro, discernimento de espírito, e a outro, dom de variedade de língua, e a outro, a capacidade para interpretá-las. No versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo ele encerra dizendo: mais um e o mesmo Espírito é quem opera todas essas coisas, distribuindo a cada um como lhe apraz, individualmente. Eu quero falar sobre os dons espirituais. Os dons espirituais é uma capacitação sobrenatural. É uma capacitação divina concedida pelo Espírito Santo à igreja, a cada cristão, a cada servo, a cada serva do Senhor. Os dons espirituais é uma ferramenta espiritual que o Espírito Santo concede para a edificação da igreja. É preciso nós compreendermos e entendermos que os dons espirituais é do Espírito Santo. Os dons espirituais não é do homem, é concedido pelo Espírito Santo, pertence ao Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem concede a cada um, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, o apóstolo Paulo diz isso. Mas um e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo a cada um como lhe apraz individualmente. O apóstolo Paulo ele faz uma analogia sobre os dons espirituais, se referindo aos membros do corpo. Em Romanos capítulo 12,
verso 4, o apóstolo diz que assim como num só corpo há muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros um dos outros. O versículo 6 diz: tendo, porém, diversos dons, concedido segundo a graça que nos foi dada. Então, o Espírito Santo, ele é quem concede os dons espirituais à igreja, a cada cristão. Então, cada cristão que aceita Jesus, cada homem, cada mulher que aceita o Senhor Jesus, ele recebe do Espírito, ela recebe do Espírito Santo um dom espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 ao 10, o apóstolo Paulo ele lista 9 dons espirituais. No versículo 8 ele diz que a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Versículo 9 ele diz: e a outro o dom da fé, e a outro o dom de curas, e a outro, versículo 10, e a outro operações de maravilhas, e a outra profecia, e a outro discernimento de espírito, e a outro a capacidade, a variedade de língua, e a outra capacidade de interpretá-las. Então, cada cristão, ele recebe do Espírito Santo um dom espiritual. E o apóstolo Paulo, ele diz ainda em 1 Coríntios, capítulo 14, ele diz que nós que desejamos os dons espirituais, nós temos que progredir nele. E eu quero fazer eu quero falar sobre cada um desses dons nessa série que eu estou dando sobre o Espírito Santo. Hoje eu vou falar apenas sobre o dom da profecia. E o dom da profecia, o dom da profecia é um dom que as pessoas estão fazendo muita confusão em torno do dom da profecia. O dom da profecia está sendo banalizado. As pessoas não estão tendo o discernimento do Espírito para compreender e entender o que é o dom da profecia. O dom da profecia serve para edificar a igreja, para consolar a igreja e para exortar a igreja. Então eu quero fazer algumas considerações sobre o dom da profecia, porque existem 2 vertentes que creem de modo diferente sobre o dom da profecia. A primeira vertente é o formalismo. Essa vertente, essa corrente, faz pouco caso dos dons espirituais. Não acredita que o dom da profecia, os dons espirituais, é para o nosso tempo. Eles acreditam que os dons do Espírito, os dons espirituais, o dom da profecia cessaram. E a outra corrente é o pentecostalismo. Essa corrente, esta vertente, faz uma confusão em torno desse dom da profecia. O pentecostalismo tem levado esse dom ao fanatismo. As pessoas estão usando ou está tendo a intuição de que tem esses dons, estão fazendo um uso de uma maneira não certa desse dom da profecia, a área do pentecostalismo. Então, essas 2 vertentes, o formalismo, não acreditam que os dons espirituais, o dom da profecia, é para o nosso tempo. Não acredita na contemporaneidade dos dons espirituais. Crê que os dons espirituais foi apenas para a época da igreja primitiva. Essa é a crença do formalismo. Já o pentecostalismo
creem de uma maneira excessiva. É algo que beira o fanatismo. E eu quero fazer algumas considerações para que nós possamos ter equilíbrio. Primeiro, o dom da profecia serve para o propósito, é para a edificação, para a consolação e para a exortação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 13, ele diz que quem profetiza a homens, edificando, exortando e consolando. No versículo 4, no finalzinho do verso 4, ele diz que o que profetiza edifica a igreja. Então, o dom da profecia é Deus falando com o homem. Deus usa, o Espírito Santo usa o cristão para falar ao homem. Então, quem tem o dom da profecia é um canal de Deus, é do Espírito Santo, é Deus falando através dele para outras pessoas. E esse dom, o propósito é para edificar, consolar e exortar. Outra consideração que eu quero falar sobre o dom da profecia é que nós devemos ter cuidado, porque uma profecia pode ter origem de um espírito maligno. Uma profecia pode vir de um espírito maligno. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo ele diz que o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns iriam se apostatar da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então nós temos que ter muito cuidado com o dom da profecia. As pessoas têm que avaliar as profecias que estão recebendo, quais tipos de profecias são, porque uma profecia pode vir de um demônio, pode ter origem de um demônio. Então, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo é bem claro que o Espírito Santo afirma expressamente que alguns iriam se apostatar da fé por obedecer a espíritos enganadores e ensino de demônios. Outra consideração que eu quero falar sobre o dom da profecia é de que a profecia, o dom da profecia, ela é de origem divina. No entanto, o canal é humano. Daí nós julgarmos a profecia. Daí a necessidade de nós julgarmos a profecia. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29, o apóstolo Paulo dizendo, tratando-se de profetas, fala 2 ou 3, e os outros julguem a profecia. Então, a consideração é essa, de que a profecia é divina, vem de Deus. No entanto, o canal é humano. E o canal humano, o homem pode falhar, pode errar. Daí a necessidade de nós julgarmos a profecia. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29, diz, tratando-se de profetas, fala 2 ou 3 e os outros julguem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo diz, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Outra consideração que eu quero fazer sobre a profecia, o dom da profecia, é de que ela tem que estar de acordo com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. Se a profecia que você recebe, que as pessoas recebem, que eu recebo, se não estiver de acordo com a Palavra, se não passar pelo crivo da Palavra da Bíblia, ela deve ser rejeitada. O apóstolo Paulo ele diz em Gálatas capítulo 1, verso 8, ele diz que ainda que eu, ou mesmo um anjo que desça do céu, vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Então, essas são as considerações que eu quero fazer sobre o dom da profecia. Aqui também a sexta mensagem desta série que estudando sobre o Espírito Santo tem como título
os dons espirituais, os dons do Espírito. Fazendo uma recapitulação, os dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, o apóstolo Paulo diz que são diversos. O versículo 7, o apóstolo Paulo diz que a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um, visando a um fim proveitoso. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, ele diz que a um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, o dom, e a outro pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo, a palavra de conhecimento. O versículo 9 diz que a outro pelo mesmo Espírito é dado o dom da fé, e a outro o dom de curar, e a outro, o versículo 10, operações de milagre, e a outro pelo mesmo Espírito a profecia, e a outro o discernimento de Espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outra a capacidade de interpretá-las. Versículo 11 de 1 Coríntios, capítulo 12, diz que mais um e o mesmo Espírito, se referindo ao Espírito Santo, é quem opera todas essas coisas, distribuindo a cada um, segundo lhe apraz individualmente. Cada cristão, cada servo do Senhor, tem um dom espiritual. O apóstolo Paulo diz que nós devemos progredir nos dons espirituais. E essas são as considerações que eu fiz. Primeiro, a profecia, o propósito do dom da profecia é edificar, consolar e exortar a igreja. Segunda consideração, a profecia pode ter origem maligna, pode vir de um espírito maligno. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias apostatarão alguns da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A outra consideração é que o dom da profecia, a origem, procede de Deus. No entanto, o canal que Deus usa é humano, está sujeito à falha. Daí a razão de nós julgarmos as profecias. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29, o apóstolo Paulo diz: tratando-se de profeta, fale 2 ou 3, os outros julguem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, julgai todas as coisas e retende o que é bom. E a outra consideração é que a profecia tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, se não passar pelo crivo da palavra, nós temos que rejeitar. Porque o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1, verso 8, diz que se eu mesmo, um anjo descendo do céu, vos pregar outro evangelho, seja anátema. E esse dom, o dom da profecia, as pessoas estão banalizando. Nós vemos muitas aberrações de pessoas falando que estão profetizando, mas que na verdade são profecias da carne, profecias do seu próprio ego, coisas do seu próprio coração. E nesse tempo em que nós vivemos, nós vemos muitas pessoas falando besteiras, falando coisas de si mesmas. O apóstolo Paulo, ele é bem claro em nos alertarmos de que nós deveríamos estar atentos quanto se tratando de profetas, que fale 2 ou 3 e os outros julguem. Então, é preciso julgar as profecias. As pessoas estão sendo enganadas por pessoas que se dizem profetas. Outra consideração que eu quero fazer é de que o fato da pessoa de ter um dom, o dom da profecia, não torna ela um profeta ou uma profetisa. Não. E tem muitas pessoas que têm apenas o dom da profecia, estão dizendo que é profetas,
estão dizendo que profetizas e, na verdade, possui apenas o dom da profecia. E é preciso nós, como igreja do Senhor, como servo do Senhor, estarmos alerta, estarmos atentos com pessoas que estão falando coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E há um acervo de pessoas, muitas pessoas estão aceitando profetadas, estão aceitando profecias que não têm base nenhuma com as Escrituras, com a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, ele diz que, sabe primeiro isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação. O versículo 21 diz que toda profecia, nenhuma profecia veio de vontade humana, pelo contrário, toda profecia vier de homens santos, movido pelo Espírito Santo.